Muitas crianças têm dificuldade de comer frutas, verduras, legumes. No caso da seletividade alimentar, a criança recusa a comida, apresenta baixo apetite e até mesmo desinteresse pelo alimento. Uma professora de São Vicente começou a fazer pratos criativos para o sobrinho que tem esse transtorno. Pratinhos deliciosos e bonitos que hoje fazem sucesso na internet. Os primos brincam normalmente. Apesar da diferença de idade, eles se entendem. O Levi tem 7 anos e o Davi, 4. Só que quando os dois sentam à mesa, o apetite é bem diferente. Nada? Levi não liga para a fruta ou qualquer outro alimento e já ficou 2 dias sem comer, o que pode parecer birra. Na verdade, é seletividade alimentar infantil, um transtorno que limita o consumo de alguns alimentos. Qual mãe que não tem prazer de ver o seu filho comendo? Infelizmente, muitas vezes eu não tenho esse prazer, porque toda vez que eu vou oferecer comida para ele, ele recusa. Pouquíssimas vezes ele come somente uma comida específica da minha mãe, que é o arroz, o feijão, o arroz só com a farofa ou a farofa de ovo. É só isso que ele come. Você quer comer um bolo, comer um docinho? Não. Nem pão? Não. Leite? Não. Como é que você faz quando você vai numa festa assim, as crianças todas comendo? Como é que você faz assim? Só brinco. A Ruth convive com o drama da irmã gêmea e do sobrinho e teve uma ideia: produzir pratos criativos para incentivá-lo a comer. Aproveitou e publicou a montagem no canal que tem em uma plataforma de vídeos. Como ela conseguiu fazer essa mágica? Me explica! E ainda virou uma lancheira. A cada dia postava um vídeo diferente e aos poucos percebeu que tem muitas famílias passando pela mesma situação. Em poucos meses, o canal ultrapassou o primeiro 1 milhão de inscritos. Da mesma forma que eu tento estimular o meu sobrinho a se alimentar, eu sei que tem mães que estão passando pela mesma dificuldade com seus próprios filhos. Então, eu vou dar ideia para elas. Então, se elas tentarem, conseguirem reproduzir meu prato, pode ser que a criança tenha uma chance maior de conseguir comer aquele prato de comida. A gente já começou a desconfiar que ele tinha seletividade alimentar quando a gente começou a postar os vídeos. Porque as pessoas que tinham experiência com isso foi que começaram a comentar: ele deve ter seletividade alimentar. Porque até então, eu mesma nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, foi aí que eu levei ele na nutricionista e ela falou: é muito mais comum do que a gente imagina. Criatividade acaba sendo o único caminho para os pais convencer as crianças a comerem uma fruta ou um macarrão na hora do almoço. Ou ainda um super-herói no prato. Mas nem sempre toda essa criatividade convence quem tem seletividade alimentar. Então, quando a criança chora durante a refeição, quando ela tapa a boca, quando ela faz birra na hora da comida. Então, a gente tem que saber que o horário da comida é um horário prazeroso. E aí, quando a criança ela começa a ter um desinteresse na hora da refeição ou a falta de apetite, aí é um momento que os pais eles têm que se preocupar. A nutricionista orienta que os pais devem se atentar aos comportamentos dos filhos na hora das refeições. Para combater o transtorno, ela indica ações que devem ser adotadas. Quando a criança já é diagnosticada com um transtorno de seletividade alimentar, é importante que os pais eles procurem uma ajuda multidisciplinar, né? Então, uma equipe de nutricionista, o pediatra, psicóloga, fono. Então, a terapia ocupacional também é importante. Então, a gente precisa saber qual foi a causa ou como começou. De repente foi uma introdução alimentar em que a criança ela pulou uma etapa da textura e aí ela teve algum engasgo ou vômito, algum transtorno gastrointestinal. Então tudo isso a gente tem que analisar em conjunto para a gente poder tratar e deixar que essa criança volte a ter prazer com a alimentação. O trabalho detalhista e carinhoso da Ruth é mais uma ajuda que pode reforçar a saúde e garantir o futuro das crianças. Se eu fizer um prato de macarrão para o meu filho e entregar para ele,
a chance dele comer é pouca. Mas se eu colocar uma carinha, se eu colocar um cabelinho, se eu colocar uma florzinha, uma estrelinha, já fica mais divertido. Aí já chama mais a atenção dele e estimula ele a pelo menos querer experimentar. Mesmo que ele não goste. Vamos supor, eu coloco lá um legume ou uma verdura. Ele não vai gostar, mas ele vai querer experimentar para saber se ele gosta. Então, essa é uma grande motivação para mim.